Irmãos, quando eu recebi esse convite do pastor Nilson para vir pregar essa mensagem, até ontem eu ainda estava meio indeciso, pastor. Eu falei, e agora? O que eu vou levar lá na congregação dos santos, né? O que eu vou levar lá para os meus irmãos? O que eu vou compartilhar com os meus irmãos? A Bíblia é repleta de palavras, irmãos. Aqui Deus fala de Gênesis a Apocalipse. Aonde você quiser falar com Deus, é só você abrir sua Bíblia que você vai conseguir falar com Ele. Mas aí ontem eu fui para Campinas, parei minha moto no Posto Garcia lá e conversando com o frentista, que a gente começou a falar de pessoas que, né? Tem pessoas que são amarguradas, tem pessoas que... Sabe, o pastor, o nosso obreiro lá, o Adilson, ele vai saber falar muito bem disso aí, porque ele trabalha com gente, ele é motorista de ônibus, e eu também sou motorista de aplicativo, lidou com gente todos os dias, e tem pessoas que tem pessoas que parece que ela acorda naquele dia e fala assim, hoje eu vou estragar a vida de alguém. Tem pessoas que entram no carro e falam assim, hoje eu vou estragar a vida desse Uber, hoje eu vou estragar a vida do nosso obreiro lá, desse motorista de ônibus. Eu vim conversando com esse rapaz, e eu falei, já sei o que eu vou levar lá na igreja. Vou pregar sobre o que eu venho trazer aqui, que é o quê? O seu testemunho, né? Os seus frutos. A Bíblia vem nos dizer aqui que você é aquilo que você produz. Você é a árvore, você conhece a árvore, é pelos frutos. Aqui Jesus, ele estava pregando, ele estava ensinando, né? Ele estava ensinando ele estava ensinando os discípulos, estava ensinando as pessoas que estavam no monte, e Jesus falou para eles, né? Cuidado, vocês tenham cuidado, vocês tenham cuidado com falsos profetas, vocês tenham cuidado com falsos profetas, falsos lobos, que eles vêm disfarçados, né, de ovelhas. Jesus falando para eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E assim, irmãos, Jesus pregou essa palavra 2000 anos atrás, mas como a Bíblia ela é um livro de aplicação pessoal, eu também trago isso para nossas vidas hoje aqui. E Jesus hoje ele está nos alertando também. Cuidado com os falsos profetas, tenham cuidado com os falsos obreiros, tenham cuidado com os falsos pastores, tenham cuidado com os falsos missionários, tenham cuidado com os falsos membros da igreja, porque eles vêm disfarçados, eles andam como crente, eles falam como crente, eles oram como crente, eles têm eloquência no orar, eles têm eloquência no falar, porque é um dom de Deus, e o dom de Deus é irrevogável. Deus não tira o dom, mas Jesus também vem nos alertar, tome muito cuidado, não fique, engolindo tudo aquilo que você ouve. Procure saber na Bíblia se a pessoa está falando alguma heresia. Procure saber na Bíblia se a pessoa está falando algo que está fora da Bíblia. Não fica apenas só recebendo, e não sabe nem o que está recebendo, não sabe nem o que está engolindo. É por isso que hoje em dia tem muito crente aí que está com dor de barriga, porque come qualquer coisa, sai engolindo qualquer coisa e leva coisa ruim para dentro de casa e vai tocando desse jeito. Eu aprendi com um pastor que a gente precisa entrar dentro da igreja com 2 cestos. Aquilo que for de Deus você leva para casa, o que não for você deixa aqui mesmo. Não leva para casa só aquilo que é de Deus. E Jesus ele vem também nos alertar, tome cuidado com os falsos profetas. E aí até você pode me perguntar, pastor, mas como que eu vou conhecer? Como que eu vou saber, se é ou não é de Deus? Como que eu vou saber se esse homem é de Deus? Como que eu vou saber se essa mulher é de Deus? Como que eu vou saber se esse jovem é de Deus? Mas como eu vou saber? Jesus nos ensina aqui no versículo 15: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Pelos seus frutos vocês vão conhecer. Pelos seus frutos vocês vão saber se é ou se não é. Eu digo que é bem verdade, irmãos, que pelos meus frutos os meus vizinhos me conhecem. Pelos meus frutos a minha esposa me conhece. Ela sabe quem eu sou pelos meus frutos. Pelos meus frutos, pastor Nilson, os meus filhos sabem quem eu sou. Pelos meus frutos, a minha mãe pode falar quem eu sou. Pelos meus frutos, os meus irmãos podem falar quem eu sou. Pelos meus frutos, a igreja onde eu congrego pode falar quem eu sou.
Então, irmãos, é aquilo que você dá de fruto que as pessoas vão falar quem você é e quem você não é. E eu pergunto para você e pergunto para mim nessa noite: que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de fruto você tem mostrado aí para a rua, no trabalho? Que tipo de fruto você tem dado no meio da sua família, no meio da sua parentela? Que tipo de fruto você tem produzido? São frutos do bem ou frutos do mal? Porque a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que do mesmo jarro não pode sair dois tipos de água. Ou sai bênção ou sai maldição. Da sua boca sai o quê? Sai bênção ou sai maldição? Porque o povo lá fora está vendo, irmão. O povo lá fora está vendo. E esquece, irmão, esse ditado que o mundo diz aí: falem mal de mim ou falem bem, mas falem de mim. Esquece, irmão, para o crente não existe esse negócio de falem mal de mim, nem falem bem. O crente tem que ser exemplo. O cristão tem que ser exemplo na família, o cristão tem que ser exemplo no trabalho, o cristão tem que ser exemplo na rua, o cristão tem que ser exemplo onde for. Na fila do mercado, no corredor do mercado, no hospital, o crente tem que ser exemplo, irmão. Não tem esse negócio de falem bem, fala mal de mim, fala de mim. Se alguém abrir a boca para falar mal, para falar de um cristão, tem que sair a palavra de bênção. Tem que falar: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma mulher de Deus. Agora, que conversa é essa, rapaz? Que a gente está cansado de ouvir para a rua aí. Se for para ser crente igual isso aí, eu vou ficar onde eu estou mesmo. Bom, como é triste, irmão. Como é triste quando a gente ouve essas coisas, porque, né, as pessoas acham que todo mundo é desse jeito. Não é todo mundo, irmão. Eu creio que Deus tem um remanescente dele. Eu creio que aqui dentro tem homens e mulheres de Deus. Eu creio que aí fora ainda tem homens e mulheres de Deus. Mas sempre tem aquele que vem para avacalhar, para tentar manchar e sujar o nome de Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para falar a respeito de testemunho. No domingo retrasado, a gente estava na casa da tia da minha esposa, onde veio ali uns parentes dela de lá de Guariba. E a gente começou a conversar ali, né, numa roda. A gente estava sentado numa roda assim, todo mundo comendo. E eu fico só esperando a oportunidade, né, irmão, para falar de Deus, né? O pessoal reclamou perto de mim, eu já... não tá legal, bom, então tem alguma coisa errada, vamos conversar aqui. E nisso aí meu cunhado, ele deu uma murmurada lá e começamos a falar de Deus, começamos a falar de Bíblia. Só que o que acontece, irmão? O que eu falo para você do testemunho do crente, o testemunho de um verdadeiro cristão? Esse meu cunhado, ele trabalha com um rapaz lá no serviço dele. Há muitos anos eles trabalham junto. E esse rapaz que trabalha com ele lá, por sinal, é um pastor. Só que o meu cunhado, ele tem um coração trancado. Por quê? Por causa das atitudes do pastor. Por causa dos frutos que o pastor dá lá dentro da empresa. Ele tem um coração trancado. Ele fala que naquele dia ele falou que ele tem a opinião própria dele. A opinião dele já é formada. Eu falei: toma cuidado com essa opinião sua, que essa opinião sua pode levar a lugares que você não queira ir. E ele fala que o pastor lá rapaz, ele fala um monte de coisa de pastor, ele fala um monte de coisa de cristão. E eu comecei a conversar com ele para o meu bem, para o meu bem. Ele de mim, ele não pôde falar nada. Por quê? Porque meu cunhado viu quem eu era e viu quem eu sou hoje. Eu comecei a conversar com ele, comecei a pregar a Bíblia nele, comecei a falar de Jesus para ele. Ele falava mal de um crente aqui, ele falava mal de outro crente ali, porém para mim ele não falava nada. Por quê? Porque ele viu eu usando droga, não vê mais. Ele viu eu bagunçando para a rua, ele não vê mais. Ele viu eu deixar a irmã dele 3 dias dentro de casa me esperando usando droga, hoje ele não vê mais. Então ele não tem força hoje para falar de mim. Por quê? Por causa dos meus frutos, irmão. Por causa dos frutos que eu dou dentro da minha casa, é por causa dos frutos que eu dou no meio da minha família, por causa dos frutos. Ele podia até querer me acusar de coisas que eu fiz lá atrás, mas tudo isso ficou na cruz. Ele não falou nada, porque o que eu fiz lá atrás, Jesus me perdoou. Jesus já me perdoou. Então, e eu falando de Bíblia para ele, e ele falando de testemunho de crente, de testemunho de falsos crentes. Então, irmãos, o que eu trago para você e para mim nessa noite aqui? Tem pessoas olhando para a minha vida e para a sua vida. Tem pessoas taxando a gente aí na rua. Tem pessoas falando: aí vai um verdadeiro crente, mas aí vai um fanfarrão aí, ó. Isso aí é conversa, rapaz. Tem gente que as pessoas vão passando e falam: isso aí é conversa. Isso aí é crente só lá dentro da igreja. Dentro da casa ele bate na esposa, dentro da casa ele amaldiçoa todos os filhos. Isso aí é um mau caráter no meio dos vizinhos. Compra e não paga, só fala mentira, irmãos. E tem disso aí? Tem, irmãos. Tem. Só que na igreja é uma benção, irmão. Só que chega aqui na igreja, né, pegou o microfone na mão, é uma benção.
Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Falam, mas não cumprem. Entendeu? Pregam, mas não querem viver o evangelho. Falam para as pessoas carregar o fardo, né? Que o fardo leve e agradável, mas nem com o dedo querem carregar esse fardo. Então, essas pessoas, elas são comparadas ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e a Bíblia vem dizer que quando vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, a queda dessa casa é grande, irmão. Essa queda vai ser grande. Então, que nós venhamos nessa noite construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Que nós venhamos construir a nossa casa sobre a base da Bíblia. Que nós venhamos construir a nossa casa sobre o Evangelho de Jesus. Que nós não venhamos, irmãos, dar bons testemunhos nas ruas, porque tem pessoas olhando para nós. Tem pessoas olhando para nós. E aí eu vim dizer aqui, ó, por acaso podem colher espinhos, podem colher uva dos espinheiros, irmãos. Não nasce banana, não pede abacate, irmão. Não vai nascer laranja, não pede limão, irmão. Você tem aquilo que você produz é a árvore que as pessoas vão ver na rua. Se você produz coisas boas, você vai ser visto na rua, né, como um homem bom, um pai de família bom, um cristão bom, um servo do Senhor. Agora, se você produz coisas ruins, irmãos, as pessoas vão falar mal de você mesmo, e não tem jeito, porque nós estamos na rua. Nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Precisamos falar e viver, irmão. Que essa palavra aqui a gente tem que falar, viver. A gente tem que falar, compreender e também viver ela. Não adianta nada eu vir aqui falar para vocês algo da palavra de Deus, que vocês têm que produzir coisas boas, e ali na frente, a hora que eu sair daqui, todo mundo sai falando aí, fala, o pastor pregou que tem que fazer coisa boa, mas ele é um mau caráter, ele é ruim. Ele bate na esposa, ele xinga os filhos, o homem é ruim. Adiantou o que, irmão? Eu estou sendo comparado, se eu fizer essas coisas, estou sendo comparado ao falso profeta. Se eu fizer essas coisas, estou sendo comparado ao falso pastor, ao falso obreiro. Eu estou sendo comparado a um mau caráter. Eu venho aqui e prego a palavra de Deus, mas eu não vivo. E eu preciso viver essa palavra. Eu preciso viver isso aqui. Resultado do que eu trago aqui em cima desse altar, irmão, eu tenho que trazer da minha casa. Não adianta eu querer tirar resultado do altar e levar para minha casa. Eu tenho que tirar resultado da minha casa e trazer para o altar. Eu tenho que viver a vida com Deus na minha casa para poder vir aqui falar. Não adianta eu querer tirar daqui do resultado do altar e levar para minha casa. Quem pode falar de mim são os meus filhos. Quem pode falar de mim é minha esposa. Eles sabem o que eu estou pregando aqui. Eles sabem o que eu estou pregando aqui é Bíblia. E é o que eu vivo dentro da minha casa hoje. É o que eu vivo hoje. Eu vivo a palavra. Eu vivo segundo a vontade de Deus na minha casa. E aí, irmãos, né? E hoje eu trago aqui também algumas características, né, de um servo de Deus. Abre as suas Bíblias aí no livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. O que são bons frutos, né? O que é uma vida segundo a vontade de Deus? O apóstolo Pedro vai falar aqui, ó. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês, amados do Senhor, no mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões mundanas, humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tinham feito a vontade dos gentios, tendo afastado da prática da libertinagem, desejos carnais, bebedices, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Aqui o apóstolo Pedro ele vem falar, basta, irmãos, se você hoje aceitou a Jesus, basta. Se você bebia, não bebe mais. Se você usava droga, aceitou a Jesus, basta, irmãos. Mas hoje a gente vê que é um grande número de crentes, né? Um grande número de evangélicos. Mas a gente vê, ô pastor Nilson, que é um evangelho sem cruz. É um evangelho sem peso. É um evangelho sem renúncia. É um evangelho onde se tudo pode fazer. E a Bíblia está nos dizendo aqui que basta, irmão. Se você aceitou Jesus, você não bebe mais. Se você aceitou Jesus, você não fuma mais. Se você aceitou Jesus, você não anda mais na bebedice, na idolatria. Você não anda mais na pornografia. Basta, irmão. Basta. Aceitou Jesus, tem que parar. Não existe esse negócio de você aceitar Jesus e continuar na prática do pecado. Que Jesus foi esse que você aceitou? Eu não conheço esse Jesus que não liberta.
Eu não conheço esse Jesus que não te tira da idolatria. Eu não conheço esse Jesus que não te tira da bebida. Que Jesus foi esse que você aceitou? A gente vê, irmão, tem muitos aí que sendo batizados nas águas. Mas, irmão, se não houver o batismo do arrependimento, irmão, o batismo nas águas, a queda vai ser grande, porque primeiro tem que gerar em vocês um arrependimento. Primeiro tem que gerar em nós um arrependimento do pecado, um arrependimento de tudo aquilo que a gente fez lá atrás. Não podemos servir a Jesus nas mesmas práticas que nós fazíamos lá atrás. Não conseguimos servir a Jesus mentindo. Não conseguimos servir a Jesus usando droga. Não conseguimos servir a Jesus falando mal dos irmãos. Não conseguimos servir a Jesus, irmãos, fazendo todo tipo de coisa ruim. Porque Jesus é bom, Deus é bom, e importa, e Ele é santo, e Deus é santo, e a Bíblia vem nos dizer que importa que nós estejamos em santidade, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor, sem santidade ninguém consegue servir o Senhor. Eu sou santo, não, eu estou todos os dias procurando o aperfeiçoamento. O que é santo, irmão? O que significa santo? Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é você se afastar do pecado. Ser santo é você virar as costas para o mal, irmão. É difícil? É difícil. Mas a Bíblia vem nos dizer que toda tentação é humana, irmão. E nós conseguimos vencer ela no sangue de Jesus. Nós conseguimos vencer a tentação. Então, irmãos, aquele que aceitou Jesus, tudo que fazia no passado tem que ficar no passado. E a Bíblia vem nos dizer também, irmãos, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então aquele que lançou a mão no arado e olhou para trás não é digno. A vida é para frente agora, irmão. A vida é com Jesus agora. A vida é com Deus. E aquele que tem uma vida com Jesus tem uma vida de paz, uma vida de harmonia, né? Falar para você que nunca vai ter luta, eu vou estar mentindo aqui, porque a vida do crente é luta, irmão. É prova em cima de batalha, irmão. Mas todas Deus tem dado livramento. Mas todos Deus tem nos abençoado. Mas todas as lutas Deus tem vencido para nós. Todas as suas batalhas, todas as suas tentações, Jesus venceu na cruz, irmão. Jesus já venceu todas. É difícil, mas não é impossível. Abra também as suas Bíblias aí, irmãos. No livro de Mateus, pertinho onde a gente estava lá. Livro de Mateus 5, 13 e 16. Hoje está que nem escola bíblica, viu, pastor Deus? Vamos andar na Bíblia aqui. Vamos. Eu sei que alguns podem estar pensando que essa é uma palavra dura, né? Alguns podem estar pensando, falar assim, poxa, mas é uma palavra dessa aí. Não, mas não é palavra minha, irmão, isso é Bíblia. É Jesus que está falando. Não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Porque eu estou pregando Bíblia para vocês aqui. Agora, aquele que não aceita a repreensão de Deus, aí fica difícil, irmão. Aí fica difícil. Eu não sei quantos de vocês vieram aqui para talvez receber uma chave do carro novo. Eu não sei quantos de vocês vieram aqui talvez para receber uma chave de casa nova. Ou para receber uma vitória aqui na terra. Mas Deus manda dizer para vocês que a vitória nossa está lá em cima. A nossa vitória está lá em cima, irmão. Deus manda vir pregar para vocês aqui uma vitória com Cristo, uma vitória com Deus, irmão. Que não existe vida de crente sem Jesus, irmão. Vitória nossa está no céu, está com Deus. Amém? Na minha escritura diz assim, ó, Mateus 5, 3, 16. 5, 13 e 16, perdão. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um nem um lugar adequado onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, irmãos, mais uma vez aqui Jesus vem nos exortar. Mais uma vez Jesus vem nos falar que nós precisamos ser sal, irmão. Nós precisamos dar o tempero no meio do povo. Nós precisamos dar o sabor na vida desse povo. Nós precisamos ser diferentes na vida desse povo. Nós precisamos dar, irmão, um bom testemunho. Mais uma vez aqui Jesus vem nos exaltar no livro de Mateus.
Se nós não somos sal, se nós estivermos aqui e não conseguimos dar o tempero na vida das pessoas, a Bíblia vem falar para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. De que serve a vida de um crente sem sabor, irmão? De que serve a vida de um crente sem dar um bom testemunho? Do que serve a vida de um crente, irmão, sem dar uma palavra para um necessitado, para um oprimido? Do que serve a vida de um crente, irmão, se não é para ajudar a vida daquele que está precisando, irmão? Nós precisamos dar um tempero, irmão. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos ser sal na vida das pessoas. Nós precisamos ser luz na vida das pessoas. Nós precisamos, irmãos, ser boca de Deus para a vida dessas pessoas. Porque, meu irmão, de que vale, que nem a palavra de Deus nos diz, de que vale você acender uma luz aqui no meio aqui, pastor, e colocar um cesto em cima da luz? Para que serve, irmão? A luz não é para brilhar? A luz não é para iluminar? Para que vai acender uma luz aqui no meio e colocar um cesto? É a vida do crente apagado, é a vida do crente que não tem Jesus, é a vida do crente que não tem um bom testemunho. Que nós venhamos ser sal, que nós venhamos ser luz na vida desse povo, E no livro de Mateus também 26, 69, algumas folhas para frente, irmão. 26, 69, aonde Pedro tentou negar Jesus, aonde Pedro tentou negar as suas origens. Quanto tempo eu tenho aqui? 5 minutos. Aonde Pedro tentou negar Jesus, mas olha o que diz essa escritura. Pedro estava sentado fora no pátio, e uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Ou seja, o Pedro, disse. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei quem você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse ao que estavam ali: Eu também, que disse o que estavam ali. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, disse: Não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se dele, o que estava vendo ali, disseram a Pedro: Com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Irmãos, você vê aqui, Pedro, ele tentou esconder as suas origens. Pedro, ele tentou negar Jesus. Mas o que a empregada disse a ele? Você anda como ele. Você fala como ele fala. Você anda como Jesus andou. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui e para mim nesta noite. Os lugares onde você frequenta diz muito quem você é. O que sai da sua boca diz muito quem você é. Os lugares que você anda à noite, talvez de dia, vai dizer muito quem você é. Pedro tentou negar Jesus, mas não conseguiu. Por quê? Porque as suas atitudes o denunciaram. O que é ser cristão, irmão? É ser pequeno Cristo. Você acha que a atitude, as minhas atitudes e as suas atitudes, elas testificam a Cristo? Será que as palavras que saem da minha boca e da sua boca, elas testificam a Cristo? Será que os lugares onde meu pezinho tem pisado tem testificado a Cristo? Será que os grupos de WhatsApp que você tem incluído aí, você tem pregado a palavra de Deus, você tem sido luz nesses grupos de WhatsApp? Ou você tem entrado no meio da conversa? Você tem entrado no meio da bagunça, no meio desse grupo de WhatsApp? Os seus grupos aí de Instagram, seus grupos de Facebook têm testificado a Cristo, irmão? Porque se você não é luz no meio desse grupo, eu não sei o que você está fazendo lá, porque você é cristão. Pequeno Cristo tem que ser luz na vida das pessoas. Pedro tentou negar Jesus, mas não conseguiu, por causa das suas atitudes. E bom, irmão, ou quão é gostoso, irmão, quando as pessoas falam assim pra gente, pelo menos pra mim: ali vai um homem de Deus, ali vai um crente, rapaz, ali vai um homem fervoroso na presença de Deus. Pastor, a gente mudou para o Amanda em 2019, quando eu comprei aquele caminhão. Tem uma amiga nossa lá, de muitos anos, ela me conheceu, a gente andou bagunçando para a rua. E quando eu fui para lá em 2019, eu já era crente há 6 anos. E ela
entrou na discussão lá com a irmã dela, com a outra vizinha lá que era crente também, mas era um testemunho, misericórdia, rapaz, um testemunho bem ruim dos crentes lá. E ela, né, foi se aproximando. Aí a gente saiu para fora, ela veio se aproximando assim, perto de casa, e ela falava bem alto, ela gritava, sabe? E ela começou a falar assim, ó, crente é isso aqui, ó. Eu conheci o Ricardo, a gente andava junto, a gente bagunçou junto, mas hoje olha o testemunho desse homem aqui, ó. Esse homem é um homem de Deus. Para minha glória, irmão? Não, não é para minha glória, mas é o que ela viu, né? Ela tá vendo que eu bebia, não fumo, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu andava para a rua bagunçando, não bagunço mais. Então, irmãos, mesmo que eu queira falar que eu não estou andando com Jesus, as pessoas na rua estão vendo, irmão. Mesmo que eu fale assim, não, eu não sou crente, não. As pessoas estão vendo, irmão. E quando as pessoas entram dentro do Uber, sem eu abrir a boca, tu é crente, irmão? Foi para a misericórdia do Senhor, para a graça do Senhor. Estamos aí nessa graça, nessa labuta, né? Então, irmãos, e é gostoso, irmão. É gostoso. Mas por que será, irmãos, que as pessoas veem que você é crente? Será que é o seu modo de se vestir? Será que é o modo de falar? Né? Na recepção, a hora que vem entrar. Deus te abençoe. Irmãos, eu fico chateado quando eu entro em lugares públicos, assim, que eu sei que a pessoa é crente, eu sei que é cristão. A paz do Senhor Jesus. Olá, bom dia. Tem vergonha de dar uma paz do Senhor Jesus, irmão. Mas a Bíblia fala que aquele que não tem paz também não vai dar paz, né, irmão? Então vamos sacudir o pó e vamos para cima, vamos embora. Entendeu? Mas é triste, irmão. Você sabe que a pessoa é crente, você sabe que a pessoa é cristã. Paz, meu irmão, paz, meu irmão. Olá, bom dia, porque acho que tem vergonha. Tem vergonha de dar a paz, tem vergonha de falar que é crente. Mas está ali na igreja todos os dias, todos os domingos, né? Infelizmente tem pessoas que acham que vão ser salvos pelos seus esforços religiosos. Infelizmente tem pessoas que acham que vão ser salvos pelo dízimo, pela oferta, e não, irmãos. A gente só tem condição de ser salvo mediante aquilo que Cristo fez na cruz. Nós só temos condição de ser salvo pela graça, pelo sangue de Jesus, irmãos. Nós não temos condição de ser salvo. Nós só vamos ser salvos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós aceitarmos e confessarmos a Deus como nosso Senhor. Confessarmos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador da nossa vida. Amém? E é assim, irmãos, não adianta você querer esconder as suas origens que as pessoas aí na rua estão vendo. As pessoas na rua estão assistindo, irmão. E alguns ainda estão torcendo pela sua queda, viu? Muitos estão torcendo pela sua queda. Eu lembro quando eu conhecia Jesus, alguns dos meus amigos falaram assim, isso aí vai durar 3 meses, rapaz. Isso aí não dura 6 meses. Até pessoas da minha família falaram, isso é fogo de palha. Honra e glória do nome de Senhor Jesus Cristo, irmão. Já faz 14 anos. 14 anos nós estamos na presença de Deus. Firme, irmãos. Nunca me desviei. Eu nunca saí da presença de Deus. Já me desanimei, é claro. Se eu falar que eu nunca me desanimei, já me desanimei. Mas nunca voltei para trás. E uma das minhas orações, ô pastor Edilson, que eu faço para o Senhor é o seguinte. Se um dia eu tiver que voltar a usar drogas, se um dia eu tiver que voltar lá atrás, que Ele tire minha vida antes de eu voltar, porque eu não quero mais. Eu não sirvo para viver no mundo mais. Eu não consigo viver sem Jesus mais. Eu não quero mais. Isso é uma decisão que eu tomei. Me arrependi das coisas que eu fiz lá atrás. E se for para mim voltar, pastor Edilson, eu prefiro que Deus me leve antes. Porque eu não quero viver mais naquele mundo. Eu conheci aquele mundo lá atrás, um mundo tenebroso, um mundo de trevas. E hoje eu conheço o mundo de luz, irmão, que é viver com Jesus. Não tem coisa melhor, irmão, do que viver com Deus. Não tem vida melhor do que você viver com Jesus, pastor Nilson. A vida com Jesus é uma vida maravilhosa. É muito bom, é muito gostoso. Ó, e aí abre também agora aí, no livro de Gálatas, né, para a gente encerrar, que já estou encerrando, nós vamos ver aqui o fruto do Espírito, né? É o fruto que um verdadeiro cristão tem que dar, irmão. Se você não estiver dando um desses frutos aqui, pelo menos um desses frutos aqui, algo de errado tem na sua vida e na minha vida. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Posso ler? Amém? Para encerrar aqui, ó. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês... Não, irmão, eu abri errado aí. Versículo capítulo 5, viu? Perdão. 5:16 até o 23.
Gálatas 5:16, 5:16 até o 23. Que diz assim, ó. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, preste bem atenção, irmãos, a obra da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, declaro a vocês, como antes já os preveni, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui é Bíblia, irmão. Aquele que pratica as obras da carne, a Bíblia vem nos dizer que esse não vai herdar o reino do céu. Esse não vai herdar o reino de Deus. Isso não sou eu que estou falando. Muitas pessoas falam assim, vocês falam, né? Às vezes a gente vai pregar a palavra para fora aí, que pessoas que não são crentes ainda, elas falam, vocês acusam os outros, vocês condenam os outros. Não, eu não estou condenando ninguém, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de Bíblia. A Bíblia vem falar que esses que praticam essas coisas não vai herdar o reino do céu. Não vai herdar o reino de Deus. E aí tem mais, ele fala aqui, ó. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Então, irmãos, aquele que é de Cristo, aquele que aceitou a Cristo, crucificou todas essas vontades da carne na cruz, irmão. Se você aceitou Jesus, você não pode viver na obra da carne ainda. Se você aceitou Jesus, você tem que viver em espírito, irmão. Se você aceitou Jesus, você tem que viver em espírito, em paz, em harmonia, em longanimidade, em bondade. Você tem que viver o espírito da bondade, irmão. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus por essa palavra. E é isso que eu vim pregar para os irmãos nesta noite, né? Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, eu quero orar por vocês. E Deus tem falado muito a respeito de testemunho comigo. Deus tem falado muito a respeito de pessoas que pregam o que não vivem. Deus tem falado muito a respeito comigo de pessoas que querem que você carregue um fardo, mas nem só com o dedo querem carregar. Pregam e não vivem. E isso é tido como um homem insensato. Irmãos, eu vim aqui para falar de Jesus para vocês. Eu não posso sair daqui sem antes fazer um apelo. Se tem alguma alma aqui que está entre nós, que queira aceitar esse Jesus da cruz, se tem alguma alma aqui entre nós que está aqui e queira aceitar Jesus como suficiente salvador da sua vida, se coloque de pé, venha até aqui à frente, e o pastor Nilson vai fazer a confissão de fé. Se tem algo aqui que queira aceitar esse Jesus que me libertou das drogas, esse Jesus que me libertou do mundo, esse Jesus que me curou, esse Jesus que eu ando com esse Jesus, se tem alguém aqui que queira aceitar esse Jesus, vem até aqui à frente. Entenda, irmãos, que eu estou oferecendo a vocês não é dinheiro, não é riqueza, não é nada, mas é o Salvador da sua alma. É aquele que tem poder para salvar e te curar e te libertar. Se tem alguém aqui que queira entregar sua vida a Jesus, não perca a oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade. Não deixe para fazer hoje que você não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se tem alguém entre nós, por favor, venha até a frente. Mas se não tem, maravilha. Sinal de que todos estão com Cristo. E se tem alguém entre nós aqui que se encontra desviado dos caminhos do Senhor, se tem alguém entre nós aqui que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu também quero te convidar a vir até aqui à frente, para que nós possamos orar pela sua vida, para que nós possamos abençoar a sua vida, para que nós possamos orar mais pela sua vida e que você venha reconhecer novamente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que você venha dar bom testemunho e que você venha andar novamente com Cristo. Se não tem ninguém, glória a Deus por isso também.
eu quero orar pela vida de vocês. Curva sua cabeça, feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que aqui está, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, Pai, de cada membro, de cada obreiro, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos visitantes, meu Pai. Obrigado pela vida das crianças, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Nilson, a vida da sua esposa, dos filhos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor Deus. Pai, que esta palavra, Senhor Deus, nós venhamos, Pai, guardar em nosso coração, meu Pai. Que nós venhamos, ó Pai, viver esta palavra, Senhor Deus. Que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, não somente falar, meu Pai, mas que nós venhamos, ó Pai, mostrar para o povo, Senhor Deus, em testemunho, meu Pai, que nós venhamos mostrar para o povo, papai, em atitudes, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, papai, a vida de cada um que aqui está, meu Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, Senhor. Pai, vai repreendendo agora, Senhor Deus, toda obra de macumbaria, Senhor. Pai, vai repreendendo em nome de Jesus, Pai, toda idolatria, meu Pai, toda adoração a outros deuses, meu Pai. Senhor Deus, vai repreendendo, meu Pai, aleluia, Senhor Deus, todo vício, meu Pai. Senhor Deus, vai repreendendo, meu Pai, aleluia, Senhor Deus, todo mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, alinha os passos, meu Pai, segura pelas mãos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade, meu Pai, de mais uma vez pregar a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus. E as palmas são para o Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.